O que é o medo? Porque ele está tão presente no nosso dia a dia e como se libertar do medo de uma maneira definitiva. É importante você entender que existem dois tipos de medo. Existe aquele medo instintivo. O que é um medo instintivo? É quando você, às vezes eu quero filmar um cervo, um animal selvagem, coisa assim, e quando ele percebe a minha presença, ele, ó, dá no pé. Por quê? Porque é um medo instintivo. Eu e a Fabiana, quando a gente morava em Logan, perto do Yellowstone, a gente fazia trilhas no Yellowstone e a Fabiana tinha muito medo dos ursos. Eu já não tinha mais tanto medo dos ursos, mas ela tinha muito medo dos ursos. Isso é um medo instintivo. Por quê? Porque o urso é um predador. Se ele enxergar você, se ele tiver principalmente com um filhote por perto, ele vai te atacar para se defender dos filhotes. Então, isso é um medo instintivo. E é importante você entender, ele é um medo circunstancial e temporário. E o medo psicológico, ele é completamente oposto. Ele não é circunstancial. Você sempre está com medo. Ele é um medo perene. Se você tem medo de empreender, medo de ser incapaz, medo de não ser ninguém na vida, medo da morte, medo de não ser amado, medo de ser ridicularizado, o medo ele sempre é um movimento da mente. Então as pessoas dizem, o medo nos protege. O medo psicológico, ele não nos protege de nada, ele não nos avisa de nada, ele simplesmente é uma disfunção, uma doença psicológica. Então ele não tem utilidade nenhuma, ele não te protege de nada. Agora, o que é o medo psicológico? Vamos dar uma olhada para essa árvore aqui. O que nós temos? São inúmeros medos. Eu até quero que você pense quais desses medos você tem. Nós temos aqui o medo de ser ridicularizado, nós temos o medo de crítica, nós temos o medo da dor, nós temos o medo da doença, nós temos medo do fracasso, medo de perder a pessoa amada, medo do desconhecido, medo da velhice, medo de correr riscos, medo da opinião alheia, medo da rejeição, medo do sucesso, medo da pobreza. Existem infinitos medos, só que a grande questão é que todos esses medos, na verdade, é um medo só. Todos os outros medos são disfarces que este um medo usa. Veja esse slide aqui, tá? Nós temos o estado atual e um estado projetado. O que é um estado atual? O estado atual é onde você está nesse momento. É aquilo que você tem nesse momento, é onde você está, é a sua realidade, é o seu momento presente. Nesse estado atual, você não sente medo nenhum. Agora, se você começar a se perguntar do que eu tenho medo, aí você sempre vai ter um estado projetado. Por exemplo, eu tenho medo da velhice. Um velho não tem medo da velhice. Quem tem medo da velhice é um jovem. Por quê? Porque ele projeta um estado no futuro, e esse estado projetado é um dos fatores que causam medo. Para ter medo, você precisa fazer uma projeção, você precisa ter uma ideia, tá? E aí sim, por que você tem medo do estado projetado? Porque no estado atual, no que você está vivendo agora, esse estado é familiar. Esse é o momento em que você está vivendo. Isto é familiar. Então, esse é o certo. O estado atual é uma coisa que você já conhece, é uma coisa certa. Você sabe, não, eu sou pobre. Agora, nesse momento, meu estado financeiro é considerado o estado financeiro de uma pessoa pobre.
Então, esse é o certo. Nesse momento, eu estou sendo amado. Isso é o certo. Nesse momento, eu estou com dor. Isso é certo. Então, o estado atual é o certo. O estado projetado, você nunca vai ter certeza em relação do futuro. Então, o estado projetado, ele sempre é incerto. Você projeta uma coisa e isto é incerta. Então, nós temos esse movimento do certo para o incerto. Esse movimento do certo para o incerto é o medo. O medo, ele não é nada mais e nada menos do que esse movimento, você sai daquilo que é certo e você projeta um estado no futuro que é incerto. Isso cria o medo. Agora, por que isso cria medo? Isso cria medo por quê? Porque você não está pleno nesse momento. Você não está nesse momento vivendo o agora. Você, veja, esse movimento é o quê? Esse movimento, ele envolve dois fatores. Esse movimento envolve uma ideia, eu agora sou amado, posso não ser amado, quando? No futuro. Então, preste bem atenção. Esse movimento do certo para o incerto é o medo. E esse movimento do certo para o incerto, ele envolve dois fatores: ideia e tempo. Você projeta uma ideia no tempo. E isto cria medo. E você pode ter certeza que todas as pessoas, praticamente todas as pessoas, elas têm um ou outro tipo de medo. E muitas pessoas, elas criam impérios, elas trabalham dolorosamente, elas enganam as outras pessoas para construir riqueza. E essas pessoas conseguem construir enorme riqueza. Mas o medo nunca as separa. O grande problema está com a identificação. Quando você está no momento presente e você faz breves visitas para o futuro ou breves visitas para o passado, mas você volta para o presente, para o agora, e você fica nele, porque não existe futuro e não existe passado, exceto na memória e na imaginação. Então, se você só viver na memória e na imaginação, você não pode viver na memória e na imaginação fora do agora. E aí você vive identificado com o que aconteceu no passado, projetando o que aconteceu no futuro, e você não age de modo livre no agora, que é o único tempo real, que é o momento onde as coisas acontecem. As coisas sempre acontecem nesse momento, no agora. A ansiedade, ela é justamente uma versão um pouco diferente do medo. A ansiedade é quando você coloca a sua felicidade, a sua plenitude, o seu bem-estar numa situação desejada no futuro. Então, você quer mais o futuro do que o presente. Se você espera uma visita para amanhã à tarde e você está sozinho agora ou sozinha, e você fica imaginando, nossa, como eu já queria que essa pessoa estivesse ali, porque aí eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, blá, 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 blá. Será que ela vem? Será que ela não vem? Será que ela não vai desistir? Quer dizer, você passa a desejar mais o estado imaginado do que o estado atual. Isso cria ansiedade. A ansiedade, ela é essa prima irmã do medo. Quanto mais enraizado você estiver no falso eu, mais medo você tem. Na medida que você vai
se dissociando do falso eu e se conectando com a sua verdadeira essência, com o seu verdadeiro eu, o medo naturalmente desaparece. Por quê? Porque, veja, você tem medo de que se você não tiver sucesso, você não vai ser ninguém. Esse é um medo. Medo do fracasso. Então, o que que acontece? Você pensa o seguinte: ah, eu hoje não sou ninguém. Eu preciso chegar aqui para me tornar alguém. Mas e se eu não chegar até aqui, se algo acontecer no caminho, eu vou continuar sendo ninguém? Isso é falso eu. Como você não é ninguém? Você não é ninguém porque você está identificado com uma forma. Você acredita que para ser alguém você precisa ter R$ 1 milhão. Isso é um condicionamento. Alguém te condicionou a pensar isso. A cultura, a nossa cultura, ela é toda condicionada. Por isso, o que você precisa é desenvolver um estado de consciência acima, para além do pensamento. Porque esse estado de consciência, ele então vai assumir o posto do falso eu, e isto é o verdadeiro eu. O verdadeiro eu se manifesta através da consciência. E por que hoje você vive num estado de inconsciência, provavelmente? Porque esse falso eu, ele assumiu o lugar do eu verdadeiro e você não sabe mais quem é o eu verdadeiro. Então, como é que você se liberta do medo? Não existe uma mágica, não existe uma forma. Tudo que você precisa fazer é reforçar a sua conexão com o seu eu verdadeiro. É você criar o ponto de referência na autorreferência. Quanto mais você se conhece, quanto não conhecer coisas sobre si, que, como eu falei, isso já é referência ao objeto, mas conhecer quem você é para além daquilo que você pensa sobre si mesmo.